Oi, gente, e aí, se divertiram com a brincadeira da tarefa quente? Vamos pensar um pouquinho, rapidinho, sobre o que cada um de nós sentiu quando pegava o pote na mão, toda vez que o pote caía na nossa mão. A gente queria se livrar dele o mais rápido possível, não é? E isso, por quê? Porque ali dentro tinha uma tarefa que a gente não sabia o que era, então alguma coisa que a gente não queria fazer, e por isso a gente queria passar ela para frente para evitar fazer alguma coisa desconhecida. E isso que a gente sente com relação a coisas desconhecidas que a gente quer se livrar logo é um medo, né? Só que aí todo mundo queria se livrar do pote, no final das contas, a pessoa que ficou com o pote, quando eu falei queimou, foi a pessoa que se deu bem na brincadeira, né? Ela teve uma experiência muito legal, ao invés de uma coisa ruim, né? Então, isso acontece também às vezes quando a gente sente medo na nossa vida. O medo pode fazer com que a gente perca coisas muito boas. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que ajuda a gente a enfrentar esses medos, que é a coragem. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que é normal ter medo, tá, gente? A coragem não faz com que a gente perca os nossos medos. O que ela faz é ajudar a gente a agir da melhor maneira possível, apesar do medo que a gente está sentindo numa situação. O medo, às vezes, é bom pra gente até sobreviver. Então, por exemplo, medo de animais perigosos, se a gente se depara com um animal que a gente sabe que pode nos machucar, o medo faz com que a gente queira sair de perto dele e assim sair de perto do perigo. Então é bom para nossa sobrevivência. E a coragem faz o quê? Ela faz a gente, ao invés de ficar com tanto medo que a gente fica paralisado e não consegue fazer nada, a coragem faz a gente conseguir se mover, conseguir pensar numa estratégia, conseguir fazer alguma coisa. Então, se fosse só o medo, a gente ia ficar lá, na frente do leão que apareceu, na frente da cobra perigosa, a gente ia ficar congelado, sem saber o que fazer, por causa do medo. Mas quando a gente tem coragem, ela faz a gente agir e faz a gente sair, conseguir fazer essa situação ficar melhor. Só que existem alguns medos que não nos ajudam nem a sobreviver, que não são nem medos de coisas realmente perigosas. São medos que mais atrapalham do que nos ajudam. Então, por exemplo, se eu tenho medo de prova da escola, e aí toda vez que chega na hora da prova eu tenho um branco, eu fico nervosa e eu não consigo lembrar de nada, eu não consigo fazer a prova. Isso é um problemão, né? E aí, o que a gente pode fazer, então? A gente tendo coragem, a gente vai saber que temos que aprender a lidar com essa situação, temos que aprender a ficar calmo, temos que aprender a confiar na gente, porque a gente sabe que a gente estudou, a gente sabe que a gente prestou atenção na aula, e com essa confiança a gente consegue fazer a prova e passar por cima do nosso medo e executá-la mesmo assim. E vocês sabem o que é essa confiança que a gente sente? Bom, essa confiança tem um outro nome também, que a gente chama de fé. A fé, então, é uma confiança nos nossos potenciais, sim, naquilo que a gente é capaz de fazer. E eu tenho certeza que todo mundo aí é capaz de fazer muitas coisas legais e alcançar muitas coisas se vocês se esforçarem. Mas, além da confiança em nós mesmos, a fé é a confiança em Deus. Em Deus, na espiritualidade, nossos anjos da guarda, confiança nos planos que Deus fez para nós, na proteção que Ele dá para nós todos os dias. E essa confiança, então, que a gente dá o nome de fé. E a fé, então, fortalece a nossa coragem. E como que a gente faz para sentir mais fé? Gente, nós não sabemos que Deus é nosso Pai. A gente sabe também que Ele é amoroso, que Ele é bom, que Ele é justo. Então, isso quer dizer que todas as coisas que acontecem na nossa vida não são para nos machucar.
A gente sabe que não tem nada que Deus coloque no nosso caminho que não seja para o nosso crescimento, para a gente melhorar. Todos os desafios, todas as dificuldades vão servir para alguma coisa para nós. Ou eles vão servir para a gente aprender, ou eles vão servir para a gente melhorar alguma virtude nossa que a gente precisa, ou às vezes eles até vão servir para a gente fazer as pazes com alguém. Então, isso significa o quê? Que mesmo as coisas que às vezes parecem ruins, que às vezes parecem difíceis e que às vezes nos dão medo, são coisas que, se a gente passar por elas bem, se a gente passar por elas com coragem, com a nossa fé, nós vamos sair mais fortes. E é isso então que eu queria falar com vocês hoje. Então, pensando nisso, vamos escrever numa folha de papel os nossos maiores medos. Não tem número certo, tá? Escolham os medos que são mais fortes para vocês e escrevam cada um deles, deixando um espaço de 2 linhas entre eles, tá bom? Pausa esse vídeo e volta quando terminar. Escreveram os medos? Então, agora vamos pensar em cada um deles qual que é a atitude de coragem e de fé que a gente tem que ter para passar por eles. Então, qual que é a ação que eu vou fazer para superar esse medo? Tá legal? E depois que vocês terminarem, continuem vendo esse vídeo aqui para verem uma dinâmica que eu fiz para mostrar para vocês como é que funciona a fé. Tá legal? Eu queria mostrar um exemplo aqui para vocês do que é a fé. Então, gente, vamos imaginar que essa sacola aqui é a nossa fé. E a água dentro dela é a gente, né? A água dentro dela é as nossas coisas boas. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem dentro da gente. E esse aqui, o lápis, é a situação que nos dá medo. Então, quando chega um medo, né, e vai perfurar a nossa fé, olha só. Se a nossa fé é forte, é como esse saco plástico. O medo não nos atinge quando ele fura. Ele fica ali. E todas as coisas boas que a gente tem dentro da gente não vão ser tiradas pela situação que nos causou medo, né? A gente conseguiu lidar com o medo. A gente conseguiu segurar o medo ali e nada do que a gente tem de bom vai sair, né? Então, esse é o exemplo de como funciona a fé. Se vocês quiserem, podem tentar fazer isso em casa, viu? Não tem segredo não, tá bom? Um beijo, pensem nisso e vamos ter mais coragem nessa semana que virá. Até a próxima!